os irmãos neste momento a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, para fazermos a leitura a partir do verso 32 até o verso 34. Nós vamos ler e meditar até o verso 34, porque os irmãos vão observar que a partir do versículo 35 Jesus já está crucificado. E estes versos 32 a 34 narram aquilo que é chamado na tradição cristã da via crucis, ou via dolorosa, ou via sacra. O caminho que Jesus percorreu do pretório, onde foi julgado e coroado com a coroa de espinhos, até o Monte da Caveira, o lugar da caveira, o Gólgota, para ali ser crucificado. Então, nestes 3 versos, nós temos uma narrativa sucinta desta jornada que o Senhor Jesus fez até o lugar da crucificação. E a partir do verso 35, nós temos a crucificação propriamente. Acompanhe a leitura que farei destes 3 versículos. Mateus 27, 32 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Oremos. Pai bendito, nós estamos diante do Evangelho, e no Evangelho estamos diante daquilo que revela a maior glória da tua salvação, quando o Senhor fez com que teu Filho descesse até as regiões mais profundas da terra, para assumir nossa culpa, para levar sobre os seus ombros os nossos pecados, a fim de que a tua ira, que era contra nós, fosse nele derramada, de modo que a justiça dele comprasse para cada um dos crentes a paz contigo, a paz com o nosso Criador. E agora, o Senhor não é apenas o nosso Criador, mas por meio desta obra bendita, nós nos aproximamos de tal maneira e usufruímos de tal intimidade que temos no Senhor, o nosso Pai, o Pai amoroso, a fonte de todo o amor que é revelado em Cristo, teu Filho. Sendo assim, ó Deus, crendo no teu amor, amor eterno, amor antigo, amor perene, nós te suplicamos que o teu Espírito que nos é dado e que nos dá esta convicção de que o Senhor é o nosso Pai amoroso, que Ele mesmo ilumine os nossos olhos, para contemplarmos, ó Deus, estas realidades aqui registradas, não apenas como informações históricas, mas como algo que aconteceu em nosso favor, algo no qual estamos intimamente envolvidos, e que desta maneira o nosso coração se encha de alegria, se encha de júbilo pelo fato de que Cristo cumpriu todo o requisito da justiça. Cristo percorreu aquela via dolorosa para que nós possamos entrar no caminho da salvação e chegarmos diante do Senhor sem culpa, sem condenação. Dá-nos, Senhor, esta graça e que o Senhor nos conceda fé no Evangelho para a nossa salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, a crucificação de Jesus é um momento glorioso. E é isso que eu tenho enfatizado para a igreja. Muitas vezes, quando falamos da crucificação de Jesus, nós, ao contemplarmos as injustiças, as torturas, a dor e o sofrimento que vieram e acometeram o nosso Salvador, nós lembramos deste evento apenas como um evento triste, um evento que nos traz pesar, mas lembrem-se, Jesus está na cruz revelando a máxima glória de Deus, a glória da justiça de Deus, que é derramada sobre ele para a remissão dos pecados, a glória da graça de Deus, que nos é dada porque Ele comprou o perdão, a glória da misericórdia de Deus, que não aplica apenas sobre nós, porque Ele já assumiu a pena, a glória de todos os santos atributos de Deus, em especial do seu amor, de um amor insondável, porque não há em nós mérito, não há em nós razão que justifique o Deus eterno
nos dar o seu Filho por nós, que justifique o Filho de Deus voluntariamente sofrer pelos nossos pecados. Então, não contemple a cruz e a crucificação como um evento tão somente triste, mas encare estes eventos como a demonstração da maior glória de Deus. Deus está sendo glorificado pelo fato de Cristo vir como servo sofredor, profetizado por Isaías e pelos profetas, aquele que obedece ao Pai em tudo para revelar a sua justiça e a sua misericórdia, e assim fazer a paz entre Deus e os homens. Uma justiça que é paga voluntariamente pelo Filho de Deus, uma justiça que concede graça para redimir o seu povo de seus pecados. Por isso, meus irmãos, estes atos que conduzem à crucificação, eles aconteceram pela providência de Deus e foram narrados e registrados pela obra do Espírito Santo nos evangelistas, imitando, simbolizando uma crucificação de um imperador romano. Nós já falamos a respeito disso. Todos os atos que estão em torno da crucificação de Cristo são, de certa forma, simbólica e ironicamente, uma cerimônia de entronização. Jesus está sendo entronizado como servo sofredor, como servo humilde, que revela a glória do Pai em sua humildade. Assim como aconteciam com os imperadores, antes de serem coroados e entronizados, eles se apresentavam à sua corte de soldados. E Jesus o faz. Quando estava no pretório, no palácio do governador, a corte de 200 a 600 soldados o acompanham. Ele é apresentado àquela corte, verso 27. Assim como acontecia ao imperador, o imperador, então, quando era honrado por sua corte, recebia o seu manto, em seguida era coroado com uma coroa de louros e tomava em suas mãos o cetro do seu poder, um cetro de ferro que representava sua soberania. Jesus, de maneira irônica, ele é coroado com espinhos, recebe um manto que não era real, mas de um soldado, um manto escarlate e não púrpura, e recebe em suas mãos um pedaço de pau, um caniço de madeira, que era o seu cetro. Por fim, o imperador era aclamado: salve César! E aqui Jesus também, ironicamente, é aclamado, no verso 29, salve Rei dos Judeus! Depois de todas estas coisas, o imperador saía naquela via principal de Roma até chegar no lugar em que seria entronizado. E durante sua marcha triunfal, o imperador era saudado pelas multidões que lançavam pétalas de flores pelo caminho. Jesus agora sai não em uma via triunfal aos olhos humanos, em uma via que os cristãos chamam de via crucis, a via da crucificação, de via dolorosa, a via do sofrimento, mas também de via sacra, a via sagrada. Um caminho de 600 metros, do pretório até uma montanha que fica fora das muralhas de Jerusalém, chamada de Gólgota. Apenas 600 metros de caminhada. Primeiramente por ruas estreitas e sinuosas na cidade, e após os muros, uma subida íngreme até o alto daquele lugar onde a cruz seria erguida. Assim como os imperadores eram seguidos por multidões, a Bíblia também nos diz que uma multidão de povo o seguia. Isso está registrado em Lucas 23, a partir do verso 26. Mas ao contrário da multidão dos romanos que saudavam jubilosos o imperador, que após ser coroado e entronizado, dava um grande banquete, Jesus, ao ser levado pelos soldados à cruz, ele era alvo de choro, de escárnio e de tristeza. Os evangelistas nos dizem que as mulheres batiam em seu peito e lamentavam por ele. Os 4 evangelistas descrevem esta caminhada de Jesus até a cruz em poucos versículos. Vejam, em Mateus apenas 3 versículos, já que no versículo 31
é dito que Jesus é levado para ser crucificado, final do verso 31. E no versículo 35 nós já lemos, depois de o crucificarem. Apenas 3 versículos são usados aqui por Mateus para descrever aquele trajeto que foi terrível em termos de sofrimento, de humilhações. Durante o trajeto era comum que o prisioneiro fosse levado nu, e ao longo da caminhada, tomando a cruz, aquele prisioneiro era açoitado com chicotadas. Mas Jesus estava tão fraco e depauperado, depois de praticamente 15 horas de sofrimento, que ele foi vestido, conforme nós podemos ler no verso 31. Depois que eles escarneceram de Jesus, tiraram dele o manto do soldado e o vestiram com suas próprias vestes. E já que ele havia sofrido uma quarentena de açoites por ordem de Pilatos, eles não o açoitaram. Para cumprir a lei dos judeus, conforme está em Levítico 24:14 e também em Números 15, nos versículos 35 e 36, ele não podia ser morto dentro do arraial do povo, dentro da cidade, porque isso tornaria a cidade santa impura, imunda. Tratado como alguém que é imundo, alguém que é desprezado por Deus, alguém que não tem acesso à presença de Deus, ele e todos os prisioneiros condenados à morte deveriam ser levados para fora do arraial, para fora dos muros, para fora da cidade. A ideia aqui transmitida é que ele não tem acesso a Deus e não faz mais parte da comunidade do povo de Deus. Jesus é levado para fora dos muros de Jerusalém. A princípio, meus irmãos, no início da caminhada, conforme nos conta João no capítulo 19, no versículo 17, Jesus ele toma, mesmo enfraquecido, mesmo muito ferido e machucado, ele toma a sua cruz e a carrega durante o percurso dentro da cidade. Ele se esforça, inclusive, para, como profeta, anunciar a destruição daquela cidade, conforme nós lemos em Lucas 23, a partir do verso 27. Quando vê que as mulheres choravam e se lamentavam pela sua sorte, ele diz: vocês não devem chorar por mim, devem chorar pelos seus próprios filhos, porque se eles fazem isto comigo, o que não farão com vocês? Ele estava dizendo o seguinte fato, ou expressando a seguinte ideia: se os judeus negaram e rejeitaram seu Salvador, de quem eles poderiam agora esperar salvação? A multidão o acompanhava com lamentos, batendo no peito e chorando. Jesus, em meio a toda aquela dor, ele demonstrou a sua glória e mesmo sofrendo, ele profetizou, chamando aquela multidão ao arrependimento, chamando-os a aceitá-lo como seu único libertador e salvador. Junto com Jesus, também nos informa Lucas, iam mais 2 pessoas, além dos soldados, mais 2 outros malfeitores. Nós falamos que Jesus foi crucificado junto a 2 ladrões, mas a palavra ladrão ali significa rebeldes. Provavelmente aqueles malfeitores, e Lucas usa esta expressão, malfeitores, eles eram rebeldes, inimigos do Império Romano, que participaram juntamente com Barrabás de uma rebelião que terminou em assassinato. Jesus não estava carregando a cruz que era dele, ele estava provavelmente levando a cruz que havia sido feita para Barrabás, o líder dos rebeldes. E junto a ele iam os 2 outros comparsas de Barrabás. Ao longo deste caminho que terminaria, que culminaria na cruz, na máxima manifestação da glória de Deus, nós então aprendemos pelos relatos sucintos, tão pequenos que temos a respeito de eventos que acontecem naqueles preparativos para a cruz e naquela caminhada. A ideia fundamental que podemos extrair destes versículos que vão nos levar ao momento em que Jesus será entronizado, não no trono de glória, mas no trono de humilhação para nos salvar, que foi a cruz. Quando naquela cruz será colocado sobre a cabeça do Senhor: este é o Rei dos judeus. Até chegar a este momento, que é o clímax, o ponto alto da nossa salvação,
o Senhor Jesus, neste caminho, ele se entrega pelos nossos pecados para nos fazer participantes dos benefícios da cruz. É o que nós encontramos aqui nesta caminhada dolorosa de Jesus. Ele se entregando pelos nossos pecados para nos tornar participantes dos benefícios da cruz. E nós já podemos ver, meus irmãos, esta verdade maravilhosa de uma imputação dupla, dos nossos pecados sendo imputados sobre eles e da justiça deles sendo imputada sobre os crentes, já no primeiro evento que é narrado no versículo 32. Aqui, no caminho da crucificação, Jesus alcança o perdido. Jesus alcança o perdido. Jesus carregou a cruz enquanto podia. Mas ao sair da cidade, passando dos muros, chegando diante da colina íngreme, que era uma colina talvez de 200, 300 metros, mas ele já não tinha mais forças para continuar subindo aquele morro e trazendo aquele madeiro sobre os seus ombros, Jesus então cai. Ele não tem mais como suportar aquelas dores. Os soldados nem o forçam a carregar mais a cruz. Eles sabiam que aquele homem já estava alquebrado. Foram os próprios soldados que o vestiram e não permitiram que ele fosse até a cruz nu. Foram esses mesmos soldados que o levaram e o conduziram sem manter o tradicional espancamento. Jesus não apanhou durante o caminho. A Bíblia não registra isto, porque provavelmente ele não resistiria até chegar ao Gólgota. Ele já não tinha mais forças para suportar em seus ombros a cruz. Lembrem-se, meus irmãos, ele passou toda aquela noite sem dormir. Após a última ceia, na noite de quinta-feira, o nosso Senhor, ele foi para o Getsêmani. Enquanto os discípulos dormiam, o que ele fazia? Ele orava. Naquela mesma noite, em agonia e choro, o Senhor Jesus, ele transpirou sangue, uma espécie de trombose nos vasos sanguíneos da pele. Seus vasos sanguíneos, tamanha a dor, o sofrimento e a pressão que ele sofria, eles começaram a brotar, minar sangue, que se misturava com seu suor. Após tudo isto, Jesus, ele passa por acusações injustas, é traído por um dos seus, é negado por outro discípulo. Jesus, ele é acusado e passa por um tribunal que escarnece dele e o espanca diante do sinédrio. Logo pela manhã é levado ao pretório, passa por outro tribunal em 2 sessões, é apresentado a Pilatos, é espancado com uma quarentena de açoites e, por fim, 600 homens, ou no mínimo 200, escarnecem dele e o espancam, dando nele bofetadas e batendo com aquele caniço que fizeram um simulacro de uma espécie de cetro contra a sua cabeça, cravando ainda mais aqueles espinhos pontiagudos em sua fronte. Mas mesmo assim, ele anda por toda a cidade, mas não consegue completar os 600 metros de distância. Ele não consegue mais carregar a cruz. Mas, meus irmãos, não veja nisso uma fraqueza de Jesus. Eu creio que ele poderia naquele momento pedir forças aos céus, e Deus o daria resistência para levar aquela cruz maldita, aquele madeiro terrível, até o cume do Gólgota. Havia, naquele momento de fraqueza do nosso Senhor, um propósito eterno de graça e de salvação. Naquele exato momento, um homem chamado Simão, natural de Cirene, uma cidade que ficava no norte da África, uma colônia romana, um africano, provavelmente judeu, ele vinha do campo, diz o texto, e vindo do campo, ele é abordado pelos soldados romanos. Os soldados usam um direito e uma autoridade que eles tinham sobre os povos dominados, que era chamado de requisição. Jesus fala a respeito deste direito que os judeus tanto desprezavam em Mateus 5,41, quando ele diz: quando alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, vá com ele 2. Porque os soldados romanos tinham este poder. Ele podia te abordar em qualquer lugar e falar: pegue minha bagagem e ande com ela 1 milha.
mais de 1 quilômetro. E você não podia dizer nada, pois corria o risco de ser espancado e até preso. Simão passava ali distraído, vindo do campo, chegando às portas da cidade, e de repente aqueles soldados o param, o abordam e dizem a ele para tomar aquele madeiro e carregá-lo. Meus irmãos, aquele ato de Simão o tornaria impuro para participar das festividades que o trouxeram a Jerusalém. Provavelmente Simão era um judeu de Cirene. Estava naquela cidade para celebrar a Páscoa. Não era barato realizar uma viagem desta. Se hoje não é barato, imagine naqueles dias onde as condições de transporte, os meios eram muito mais precários. Aquele homem então chega a Jerusalém, se preparando para celebrar a Páscoa. Então é detido por oficiais romanos, e uma cruz maldita é colocada sobre ele. Ele tem um contato com um homem que vai morrer, tem que ir a um local em que aquelas pessoas seriam penduradas e se tornaria então inabilitado para prestar culto no templo. Imagine o que não passou na cabeça de Simão. Mas o evangelista Marcos nos fala mais a respeito deste homem. Em Marcos, no capítulo 15, versículo 21, é dito que Simão era o pai de Alexandre e Rufo. Cada um dos evangelhos teve um público, podemos dizer assim, de destinatários originais. Mateus escreveu para a igreja dos judeus. Marcos escreveu para a igreja dos gentios em Roma. Marcos está falando assim para aqueles irmãos: irmãos, este Simão que carregou a cruz do Senhor é o pai destes membros aí da igreja, destes dois jovens que são membros da igreja em Roma, de Alexandre e Rufo. Provavelmente Simão era um judeu que estava em Jerusalém para celebrar a Páscoa. No dia de Pentecostes, conforme nós podemos ler em Atos, no capítulo 2, verso 10, nos diz que da multidão daqueles que se reuniram em Jerusalém, estavam também pessoas de Cirene, sirineus, judeus de Cirene. E havia uma comunidade de judeus que moravam no norte da África, que se reunia também em uma sinagoga em Jerusalém. Em Atos 6, versículo 9, faz-se menção de uma sinagoga dos sirineus em Jerusalém. Mas naquela sexta-feira em particular, quando Simão almejava celebrar a Páscoa, entrar no templo e prestar o seu culto, Deus tinha um plano ainda mais especial para Simão. Ele não celebraria a Páscoa judaica, mas ele veria o próprio Cordeiro Pascal que foi imolado pelos seus pecados. Ele participaria da última, da plena e da perfeita Páscoa. Naquela sexta, ao voltar à cidade, vindo de sua visita ao campo, os soldados que conduziam Jesus pela via dolorosa, ao saírem das muralhas de Jerusalém, avistando Simão, o obrigam a carregar a cruz pela íngreme montanha até o Calvário. Simão carrega a cruz de Cristo, chega ao Calvário, testemunha o que ali acontece. A conduta de Jesus, as suas palavras pronunciadas na cruz, deixam uma impressão tamanha, tão grande em Simão, que ele se torna um crente. Por isso Marcos escreve: este Simão é o pai dos nossos irmãos Alexandre e Rufo. Em seguida, provavelmente ele e sua família passam a residir em Roma. Então Marcos cita aqueles dois crentes de Roma, pessoas que também são mencionadas pelo apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos. Em Romanos 16, 13, Paulo diz: saúdem Rufo, o filho de Simão, eleito no Senhor, e sua mãe, que também é minha. Veja que uma família que foi tão abençoada por este ato, que o apóstolo Paulo chega a considerar a esposa de Simão como sua própria mãe. Um homem simples, que é alcançado pela graça de Deus, quando Jesus estava em tão grande fragilidade e sofrimento. Percebam, meus irmãos, que ao nos narrar este evento, o Evangelho quer nos mostrar que a fragilidade que Jesus sentia, que o sofrimento que vinha sobre ele, não era algo que os homens, pelo seu poder, impunham ao nosso Senhor, mas que ele
voluntariamente tomava sobre si para a salvação de Simão, para a salvação de Alexandre, para a salvação de Rufo, para a nossa salvação. Ele estava em aparência frágil, mas não se engane, ele não é frágil. Há nele poder para salvar pecadores. Há na cruz dele glória para associar os pecadores a esta grande obra de salvação. Naquela terrível e grande fragilidade, naquele tão grande sofrimento, Jesus se encontra com Simão. Pela eleição de Deus, pelo seu decreto, Simão cruza o caminho de Jesus e Jesus o alcança. Vejam, meus queridos, que o nome dos soldados não é mencionado. O nome da corte que o humilhou de maneira sarcástica, escarnecendo dele, não é mencionado o nome de nenhum daqueles membros daquela corte. O nome dos sábios judeus que o julgaram, excetuando o sumo sacerdote e o seu sogro, também não são mencionados. Mas a Bíblia menciona o nome de Simão e de seus filhos. E eles são mencionados para nos lembrar do propósito da cruz, que é alcançar pecadores. Jesus estava caminhando naquela via dolorosa com um propósito: alcançar os pequeninos, alcançar os pecadores. E principalmente, meus irmãos, não pode haver dúvida de que Deus pretendia, por meio desta preparação, nos lembrar que não há glória no homem, não há posição em seu reino, não há estima para nenhum de nós, a não ser em tomarmos parte da cruz de Cristo. Por que Simão é lembrado? Porque o nome dele é registrado para ser conhecido por todas as nações onde for pregado este evangelho. Porque, de certa forma, o Senhor o tornou parte da cruz. Ele participou daquele momento. Ele participou daquele evento. E é somente da cruz do Filho de Deus que podemos derivar glória para nós mesmos. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, na sua cruz, em ter sido salvo pela sua cruz, em ter sido parte daquele plano eterno que se revelou na história para salvar os pequeninos pecadores. A nossa glória está na cruz, a nossa glória está no Senhor, e portanto nele a nossa glória está no mais altos céus. Este é o primeiro evento que precede a crucificação, enquanto Jesus caminhava por aquela via dolorosa. Mas então chegamos ao verso 33, que nos diz que eles chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Aqui nós aprendemos que no caminho da crucificação, Jesus, ele levou nossos pecados para longe da presença de Deus, para longe do santuário celestial, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Ele se afastou do Pai, ele levou nossos pecados para um lugar distante, a fim de que nós possamos ser aproximados. Existem, meus irmãos, diversas teorias quanto à origem do nome deste lugar. Até o nome é tenebroso: o lugar da caveira, o Gólgota. Alguns acreditam que se tratava de uma rocha próxima àquela montanha que tinha um formato que lembrava um crânio, uma caveira. Outros postulam que o nome foi escolhido por causa da presença de túmulos naquela área. A área que ficava fora da cidade, portanto uma área considerada imunda, uma área em que o judeu não poderia ir, a não ser que fosse para sepultar um parente morto, mas que o tornava inadequado para participar do culto. Era necessário, depois de ir ali, ser purificado. Era um cemitério. Mas a explicação mais aceita, mais plausível, entretanto, era de que aquele era um local de execução. Era o local escolhido pelo Império Romano para levar os inimigos do Império, os criminosos mais terríveis, e ali eles eram executados. Portanto, para os judeus, um local imundo, já que os judeus não podiam ter contato com nenhum corpo morto. Se o tivessem, estariam impuros para participarem do culto. Um local onde as pessoas eram penduradas em cruz. Portanto, um local, além de imundo, maldito. Por isso era chamado de lugar da caveira.
Portanto, de fato, meus irmãos, um lugar tenebroso, um lugar de maldição e de imundícia, um lugar que para os judeus era considerado próprio àqueles que estão afastados de Deus e da sua presença, próprio para aqueles que estão debaixo da maldição e da ira de Deus, próprio para aqueles que não fazem parte da comunidade de Israel e do povo das promessas. Mas, meus irmãos, Jesus foi levado para fora da cidade, para representar aquela cerimônia que era a principal cerimônia de purificação dos pecados da nação de Israel. O chamado Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. O único dia do ano em que o sumo sacerdote era autorizado para, vestido e trajado das suas vestes gloriosas, trazer o sangue do sacrifício para dentro do Santo dos Santos e derramá-lo como uma oblação sobre o propiciatório, que era o trono de Deus, aos pés do Senhor, cobrindo a arca onde estava a lei, da qual todos nós somos transgressores e por meio da qual todos nós estamos condenados. E o sangue cobria a lei, e a lei, ao ser coberta, tornava Deus gracioso, tornava Deus propício, tornava Deus misericordioso para com o pecador. Os pecados foram cobertos, Deus nos perdoa. Naquele dia, 2 animais eram apresentados ao Senhor: o bode expiatório e o bode emissário. E estes 2 bodes estão aqui representados naquilo que o Senhor Jesus faz por nós, ao ser levado para um lugar maldito, fora da cidade, para ali ser oferecido na cruz como sacrifício pelos nossos pecados. O bode expiatório era imolado, o seu sangue era recolhido em uma vasilha consagrada, para depois ser derramado no Santo dos Santos. Mas aquele bode era então, depois de imolado, sua carne, seu corpo, levado para fora do arraial, para fora da cidade, para ser queimado, dando a entender que por meio daquele rito, o sangue cobriria o pecado e a vítima sofreria todo o dano da ira de Deus sobre ela. Exatamente o que estaria acontecendo na cruz. O sangue nos purifica, porque a ira de Deus foi derramada em Cristo. As angústias do inferno, as dores da eternidade, sem a presença de Deus em graça e bondade, mas com a presença de Deus em vingança justa contra os pecados, foram intensamente derramadas sobre Cristo na cruz. Ele é verdadeiramente o sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Então, naquele ritual havia também o bode emissário, que não era morto, mas era levado também para fora da cidade, para longe da cidade, para um deserto, e ali ele era solto, dando a entender que porque a ira de Deus foi derramada sobre aquela primeira vítima, e o sangue foi derramado no propiciatório, para que Deus tivesse sua justiça satisfeita, cobrindo a lei sobre o propiciatório, os nossos pecados foram levados para longe. Deus não vai mais nos condenar. Não há mais nenhuma condenação para o povo que teve seus pecados expiados. Jesus foi levado para fora, para um lugar maldito e tenebroso, porque conforme diz o autor da Epístola aos Hebreus, interpretando este fato dele ter sido crucificado fora da cidade, aplicando o dia da expiação a este fato, diz o autor da Epístola aos Hebreus no capítulo 13, nos versículos 11 e 12, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Não são queimados no altar, como os demais holocaustos, como os demais sacrifícios. São queimados fora do arraial. A ira de Deus é aplicada sobre este animal fora do arraial, no lugar maldito. E por isso também, Jesus, diz o autor da Epístola aos Hebreus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele fez a expiação. Ele
apresentou o seu sangue no Santo dos Santos Celestial. Ele recebeu o fogo da ira de Deus contra os nossos pecados em sua própria pessoa. Ele lançou nossos pecados para longe, para que Deus não se lembre mais deles. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa expiação. Jesus é a perfeita expiação pelos pecados dos crentes. Todo aquele que nele crê, todo aquele que se gloria na cruz e não se vergonha dela, que a contempla não como um emblema maldito, mas como um sinal de vitória da justiça de Deus contra os pecados, tem em Cristo perfeita expiação. Não há mais sobre eles condenação alguma. Chegamos então ao último verso, antes de Jesus ser crucificado, verso 34. Jesus está agora já diante da cruz, e antes de ser levantado, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. E aqui nós aprendemos que no caminho da crucificação, Jesus suportou todos os sofrimentos para nos redimir. Os soldados trazem para Jesus, antes de crucificá-lo, uma bebida de vinho, que era misturada com uma substância chamada mirra, conforme está em Marcos 15, 23. Mateus não está se referindo ao que havia no vinho, não havia fel no vinho, mas Mateus está se referindo ao gosto do vinho. O vinho com mirra era amargo como fel. Mateus também, com isto, quer aplicar à situação de Jesus a profecia do salmista no Salmo 69, no versículo 21, quando Davi, profetizando a respeito dos sofrimentos do Messias, ele declara ali no Salmo 69, no verso 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Mas havia vinho com mirra, cujo gosto era amargo, como fel. Os comentaristas entendem, meus irmãos, que esse tipo de bebida era oferecida para aqueles que eram apenados de morte antes da crucificação, com uma intenção muito clara. Era uma espécie de humanidade, porque esta bebida haveria de entorpecê-los, para que sentissem menos dor. Eles ficariam um pouco embriagados, inebriados, e isso, de certa forma, os favoreceria naquele ato, quando eles eram pregados na cruz. Muitas pessoas poderiam morrer de dor naquele exato momento. Meus irmãos, que situação terrível ter suas mãos, seus pés traspassados. Imagine a hemorragia, imagine a dor a que essas pessoas eram submetidas naquele ponto. Então, esta bebida, que tinha funções analgésicas e entorpecentes, eram dados aos prisioneiros antes deles serem crucificados, com o intuito de abrandar o seu sofrimento. Jesus, diz o texto, provou, toca sua língua na bebida, e o que ele faz? Recusa. Ele recusa. Ele, tomando a bebida entorpecente e aprovando, ele a recusou, porque o seu desejo era suportar de maneira plena e consciente toda a dor, todo o sofrimento que lhe estava reservado na cruz. E o que Jesus faz na cruz, meus irmãos? Na cruz ele proclama perdão, na cruz ele concede salvação ao rebelde que se arrepende, na cruz ele age com amor zeloso e cuidadoso para com Maria. Na cruz, ele suporta as dores da ira de Deus, até que no momento final, tendo a justiça de Deus encontrado satisfação, ele conscientemente não desfalece, mas dando um forte brado, entrega o seu espírito. Jesus enfrentou a cruz, enfrentou o sofrimento, enfrentou a dor, sem buscar refúgio em nenhum meio humano, a não ser no Pai, a quem ele implorou durante toda uma noite socorro, graça e poder para resistir naquela hora para o qual ele nasceu, para a qual ele veio ao mundo. Ele não fugiu da cruz. Conscientemente, como eu disse, ele sorve
não o vinho com mirra, não o entorpecente inebriante, não o analgésico dado pelos soldados, mas ele sorve até a última gota o cálice da ira de Deus, que era nosso. Este cálice ele provou, e este cálice ele bebeu todo, até o fim, e por isso ele é o perfeito substituto de cada um de nós. Não resta, meus irmãos, nenhum sacrifício pelos nossos pecados. Todos os pecados foram pagos, porque Jesus não tomou aquele anestésico, ele tomou o cálice que era nosso, o cálice da ira, para que possamos tomar o cálice que é dele, o cálice da salvação. Finalizando com algumas aplicações. Em primeiro lugar, nós devemos entender nesta via dolorosa de Jesus, antes dele ser crucificado, até mesmo na demonstração de sua fraqueza, quando não suportou mais carregar o madeiro que estava sobre os seus ombros, que Jesus, em tudo isto, meus irmãos, em todas estas demonstrações de fraqueza, ele o faz, assumindo sobre si mesmo o castigo que era nosso, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. É por isso que podemos afirmar, juntamente com nosso Senhor, que Jesus não foi morto, pois ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Ele não foi morto, mas ele nos amou, e nos amou de tal forma que ele escolheu morrer por você. Ele escolheu morrer por você. Você crê nisso? Você crê não meramente como uma verdade histórica, aceita intelectualmente, mas você crê que Jesus, ao sofrer todas aquelas dores, ao percorrer aquela via, ele fazia como Deus e homem por você? Você já teve um encontro real com este Jesus? Você crê que nele os seus pecados foram perdoados, a sua consciência foi alvejada e limpa, e que Deus te ama e te aceita como filho? Ele não foi morto pelos romanos, nem pelos judeus, mas ele morreu por nós. Ele a si mesmo se entregou por amor de nós, como diz o apóstolo aos Gálatas, no capítulo 2. Ele não fugiu da cruz, ele não se esquivou do sofrimento, porque ele nos amou. Em segundo lugar, meus irmãos, lembre-se que quando Jesus é levado para fora do arraial, e o autor da Epístola aos Hebreus nos leva a fazer esta ligação com o dia da expiação, e esta aplicação em nossa própria vida, tal como no dia da expiação, todos os pecados de Israel simbolicamente eram perdoados, a justiça de Deus era satisfeita, porque o sangue cobria o pecado ao cobrir a lei, e trazia a propiciação do pecado, a plena satisfação de Deus com o seu povo. Jesus realizou uma perfeita expiação pelos pecados de todos aqueles que nele creem. E o que isso significa? Qual a implicação disso? Nada que você faça pode perdoar os seus pecados. Não é porque você é religioso e frequenta a igreja que os seus pecados são perdoados. Não é porque você tenta agir de forma boa e caridosa que os seus pecados são perdoados. Não é porque você pratique qualquer boa obra que os seus pecados são perdoados. Isto não é causa, isto é consequência. Os seus pecados são perdoados porque Jesus morreu por você. Ele foi levado para fora do arraial como aquele animal cujo sangue era derramado para ser apresentado no Santo dos Santos, a fim de que ali ele fosse queimado, a ira de Deus fosse derramada nele, para que você, purificado de seus pecados, possa entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Cristo. Isaías dizia ao povo de Israel no Antigo Testamento que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas esta não é mais a realidade do Novo Testamento. Nossos pecados não mais nos separam de Deus, porque o sangue de Jesus nos uniu a Deus de tal forma
que até mesmo quando nós pecamos na presença de Deus. Por isso o pecado é tão grave para o crente. Porque ele não tem poder mais de nos separar. Quando você peca, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 6, você peca sendo santuário de Deus, a habitação do Espírito Santo que te foi dado. Quando você peca, o Espírito Santo se entristece dentro de você. Ele geme com gemidos inexprimíveis em você, porque quando você peca, você está renegando o sangue bendito que foi derramado para, de uma vez por todas, te dar acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. E por fim, meus irmãos, a glória de nós crentes, dos pecadores, está em participar da cruz de Cristo. Esta foi a glória de Simão e de sua família. Esta é a nossa glória. O que um crente tem de diferente das demais pessoas? A cruz. Nós somos pecadores. Nós somos miseráveis em nossa própria natureza. Como os demais filhos de Adão. Como os demais sujeitos às mesmas fraquezas. Mas nós temos a obra da cruz sobre nós. A cruz que salva os simples. A cruz que tem poder para alcançar todo aquele que crê. E vejam, meus irmãos, que maravilha. A cruz que alcançou Simão, Alexandre e Rufo, seus filhos. A cruz que alcança o crente e as suas famílias. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus nos abençoe. Eu convido a igreja a se colocar de pé para orarmos, encerrando este culto ao Senhor.